Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, esse programa que tem sido uma bênção na vida de cada um de nós. Bem, hoje estamos falando sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Antes da gente prosseguir, eu quero lembrá-lo que nós temos um curso bíblico, um DVD maravilhoso que está à sua disposição. Nós enviaremos de graça para sua casa, é só você mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br. E também você pode visitar o nosso site, o site da Novo Tempo e o nosso blog, novotempo.com/Arena do Futuro. E ainda nos seguir no Twitter, @Arena do Futuro é o nosso Twitter, tá legal? Agora sim, vamos colocar o DVD aqui e vamos prosseguir nesse estudo maravilhoso. Esse estudo maravilhoso sobre o pecado imperdoável. No bloco anterior, eu terminei falando de Efésios capítulo 4, versos 30 e 31. Eu quero chamar a sua atenção um pouco mais para esse terceiro passo. O terceiro passo em direção ao pecado imperdoável. Estou abrindo a Bíblia aqui de novo. Efésios 4, 30 e 31. Confira comigo outra vez. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse texto diz que o Espírito Santo pode se entristecer. Por quê? Porque ele fala, ele toca, ele insiste, ele fala outra vez, ele fala uma semana, um ano, a vida toda ele está falando com você. E chega uma hora que a pessoa vai resistindo. Ou seja, a pessoa não quer nada com nada. E o Espírito Santo se entristece, porque ele sabe que a pessoa que está fazendo isso está indo a passos largos para o fogo e o enxofre depois do milênio. Ou seja, a pessoa está caminhando para a perdição. E Deus ama as pessoas e quer salvá-las. O Espírito de Deus trabalha dia e noite para salvar as pessoas. O Espírito Santo trabalha o tempo todo para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E se a pessoa vai resistindo, o Espírito Santo se entristece, obviamente. Agora, aqui em Efésios tem uma lista de coisas, uma lista parcial, obviamente, de coisas que entristecem o Espírito Santo. Quer ver? Efésios 4, 31. Ouça. Longe de vós toda amargura. Faz a listinha aí. Amargura. Longe de vós toda amargura, vírgula, e cólera, vírgula, e ira, vírgula, e gritaria, vírgula, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. São 6 itens nessa lista. Nessa lista, no verso 31, nós encontramos 6 palavras que revelam mais ou menos, para você ter uma ideia, mais ou menos do que é que entristece o Espírito Santo. O primeiro da lista é a amargura. Sabe uma pessoa amarga? Uma pessoa que reclama de tudo. Se chove, ela reclama. Se não chove, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se está trabalhando, ganha pouco. Se não está trabalhando, é uma miséria. Entendeu? A pessoa reclama de tudo. Se está solteiro, está reclamando. Se casou, não está bom o casamento. Nunca está bom, nunca. Então, a Bíblia diz assim, ó, toda amargura, pessoa amarga, uma pessoa infeliz, ela se torna uma pessoa blasfema. Porque está sempre reclamando das... Você conhece alguém assim? É incrível isso. Mas não seja você assim. Toda amargura, diz o verso 31. E o que mais? Toda cólera e ira. Cólera e ira aqui estão basicamente juntos. Uma pessoa irada. Uma pessoa revoltada. Revoltada com tudo, com a vida. Sabe, a ira não vem de Deus. Você sabe quem é o pai da ira? Quem é que vive irado o tempo todo? Eu vou lhe mostrar. Aliás, o diabo é tão sujo que esse negócio de irado virou gíria. E virou um negócio interessante. Fala, isso aqui é irado. Já viu esse negócio? Isso é irado, irado. Quer dizer, ele pegou uma palavra que tem um significado horroroso e aplicou como uma coisa interessante, de jovem, coisa moderna, pessoal, não sei o quê. Percebe como o diabo inverte as coisas? Mas eu quero te mostrar aqui quem é que vive irado o tempo todo. Veja Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Esse é o que está irado. E não é coisa boa, tá? É o capeta. Esse aqui está irado.
E a Bíblia diz lá em Efésios, claramente para a gente, em Efésios, que a cólera e a ira entristecem o Espírito Santo. Pegou? A cólera e a ira entristecem o Espírito Santo. A amargura, a cólera, a ira. E na sequência tem gritaria. E essa gritaria, você pode entendê-la da seguinte maneira: a gritaria em casa, a gritaria na igreja. Sim, Senhor. A gritaria entristece o Espírito Santo. Deus não é surdo, meu amigo. E essa gritaria em casa, essa desavença, essa discussão toda, isso não agrada a Deus. Isso entristece o Espírito Santo. E o que dizer dessas gritarias que tem nas reuniões religiosas por aí? Às vezes a gente passa em frente a uma reunião e a gritaria é tão alta e tão forte que se você não olhar bem, você vai dizer assim: o que está acontecendo aqui? É algo assustador. Aliás, esse é um fator que afasta as pessoas das igrejas. Essa gritaria. Se fosse obra do Espírito Santo, iria agregar, não é verdade? Iria atrair as pessoas. Mas, na verdade, esse tipo de gritaria afasta as pessoas da igreja e da comunhão até com Deus. É o que diz aqui no verso 31. Você viu? Está no verso 31. Diz: toda gritaria, e diz mais, e blasfêmias, e assim toda malícia. Sabe que a blasfêmia, ela está intimamente ligada com a ideia da pessoa tentar tomar o lugar de. Por exemplo, o anticristo produz blasfêmias. Por quê? Porque ele quer tomar o lugar de Cristo. Entende? A besta do Apocalipse é blasfema. Por quê? Porque quer tomar o lugar de Cristo. Satanás é o maior blasfemo que existe, porque quis tomar o lugar de Cristo. A blasfêmia está ligada a algum tipo de sentimento, de atitude, de postura que leva a pessoa a querer tomar o lugar de Deus ou querer viver como Deus. E quando uma pessoa está em pecado e não se arrepende, o Espírito toca, Deus fala, a palavra de Deus é aberta, a pessoa entendeu, mas ela não se arrepende, não se arrepende, não se arrepende, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, essa pessoa está blasfemando, porque ela está dizendo, sem dizer uma palavra, com a sua atitude, dizendo o seguinte: não, isso aí eu não preciso disso. E dessa maneira é blasfêmia. Assim a Bíblia, quando fala assim, blasfêmias, e fala, bem assim toda malícia. Mas falar em malícia é um negócio incrível, né? Malícia, gente do céu, malícia. Você já viu que todas ou quase todas as propagandas de televisão têm um duplo sentido? Já notou isso? Se o camarada vai vender pneu de caminhão, ele põe uma mulher nua. Para quê? Para ter um duplo sentido, provocar alguma coisa na pessoa, usando de malícia para tentar vender o produto. Então a malícia, diz aqui, toda malícia. Isso também entristece o Espírito Santo. Entendeu? Por isso, Efésios 4, 30 e 31 é para nós uma passagem bíblica importantíssima. E aqui está claro que esse é o terceiro passo em direção ao pecado imperdoável. Lembra do primeiro? O primeiro passo é justamente endurecer o coração. O segundo passo é resistir o Espírito. O terceiro passo é justamente entristecer o Espírito Santo. E depois de dar esses três passos, a pessoa já está numa direção quase sem volta. Quando eu falo quase, é porque ainda tem volta. E falta o quarto passo. O quarto passo em direção ao pecado imperdoável está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Confira comigo. Está bem aqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. É um versículo curto, uma frase só. Ouça o que diz a frase, ó. Não apagueis o Espírito. Viu? Não apagueis o Espírito. Por quê? Porque o quarto passo é apagar o Espírito. O que é apagar o Espírito? É não ouvir mais a voz do Espírito. Apagar o Espírito é não conseguir ouvir mais a voz do Espírito. Presta atenção, não é o Espírito que se afasta da pessoa.
Não é Deus que se afasta da pessoa, é a pessoa que se afasta de Deus. Aí é que está o problema, aí que está a tragédia, a pessoa afastar-se de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala assim, não apaguem o Espírito, não apagueis o Espírito, porque Paulo sabia, Paulo sabe, nós sabemos, a Bíblia sabe, que esse é o estágio final, é o passo final, é o pulo para o abismo, é apagar o Espírito. Deixa eu exemplificar para você tudo isso contando uma história. Uma vez, eu estava numa cidade do Brasil fazendo evangelismo e conheci a história de uma garota. Vai vendo, a história da garota é a seguinte: ela nasceu no lar cristão, os pais são líderes da igreja, ou eram líderes da igreja, e essa menina cresceu sem nunca ter ido ao cinema, a uma danceteria, a essas baladas da vida. Nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez isso. Nasceu no lar cristão, cresceu no lar cristão e ponto final. A vida dessa menina era escola, família, igreja. Igreja, família, escola. É isso. O passeio de fim de ano com a família, ali, uma vida cristã. Que para muitos é uma vida pacata, para muitos. Mas uma vida fiel a Deus. Só que um dia, essa garota, por influência de amigas, foi convidada a ir para uma balada, uma danceteria à noite. E ela resistiu, ela falou, não vou, eu sou cristã. O que vão pensar de mim? Eu não posso ir num lugar desse. Eu nunca fui. Meus pais, minha família, nós somos cristãos. Mas as meninas falaram, não, deixa de ser boba, você precisa conhecer só uma vez, não tem problema, só hoje e tal. Insistiram com ela. Finalmente ela falou assim, tá bom, eu vou. Aí marcou para ir com as amigas num sábado. Só que para ir a essa danceteria, no sábado à noite, ela precisava tentar encontrar um jeito de enganar os pais. Porque se ela contasse para os pais não deixariam. Então o que ela fez? No sábado foi para a igreja, no sábado à tarde tinha o culto dos jovens, ela preparou sua bolsa, colocou uma outra roupa lá dentro e foi para o culto dos jovens. Só que antes de terminar o culto, ela saiu e foi para o shopping se encontrar com as amigas. Lá no shopping, trocou aquela roupa de igreja, de ovelha, botou uma outra roupa, que não é de ovelha, trocou aquela roupa, botou uma roupa diferente e foi com as amigas para a danceteria. Chegou lá no clube, lá no momento da balada, as luzes, o som, o ritmo, todo aquele negócio lá, a menina dura, não sabia dançar, não sabia nada, tá lá, durona, lá, parada. As pessoas dançando, vai dança, se solta, não sei o que e tal. E ela dura, não sabia dançar. E os jovens dançando, sorrindo, as meninas ali com aquelas roupas mais sensuais. E tudo aquilo para ela era novo. Ela se sentiu mal. Alguém falou assim, toma aí uma cerveja para você se soltar. Ela diz, não, eu não tomo. Então ela não bebeu, não conseguiu dançar, mas estava ali com o pessoal no meio da festa. Lá pelas altas horas da noite, ela saiu daquele local desesperada, com medo, chorando, arrependida. E voltou para casa. No meio do caminho ela dizia assim, pensava assim, eu vou contar para os meus pais, vou pedir desculpa e perdão para os meus pais. Eu não devia ter feito isso. Estava arrependida. Chegando em casa, os pais já estavam preocupados, porque ela sumiu e não disse para onde iria. E ela se lançou nos pés dos pais e disse, pai e mãe, me desculpa, me perdoe, eu fiz uma bobagem, eu fiz uma loucura. Isso, pai, o que você fez, filha? E ela falou, não, eu fui para uma danceteria, para uma balada, me senti mal, me perdoe, não briga comigo e tal, não me põe de castigo, aquele negócio todo. E os pais falaram assim, não, filha, fica tranquila, você está arrependida, você viu que não é um bom lugar e tal, fica tranquila, vamos orar, está tudo certo. Os pais perdoaram, oraram, acabou, passou. Aí veio o domingo, ela ficou em casa ali com a sua família e na segunda-feira foi para a escola. E na escola o assunto era esse. E as meninas falaram assim, e aí? Ela falou, eu me senti mal. Mas as amigas insistiram, vamos sábado que vem de novo. E ela pensou, até que não foi tão mal assim, né? Meus pais não brigaram comigo, foi tranquilo. Eu acho que eu vou de novo. E foi a segunda vez. Nessa segunda vez, ela foi, já bebeu uma cerveja, o pezinho já começou. Pezinho ali, começou ali, entendeu? O pezinho, aqui. Já deu uma balançadinha já,
Já começou? Não sabia dançar, mas começou. E quando voltou para casa, já mentiu para os pais. Entendeu? Vê a diferença? Agora ela já não estava tão arrependida assim. A consciência pesou, mas não estava tão arrependida. E não disse para os pais, eu fui para a balada. Ela mentiu, falou, não, fui na casa de uma amiga, não sei o quê, e mentiu. No outro fim de semana, foi de novo a balada, a danceteria. E foi e já estava mais à vontade, já arriscou uns passos, já bebeu mais, já começou a querer ficar com os meninos. E voltou outra vez, e voltou, e voltou. Resultado? Ela se apaixonou por esse negócio. E as músicas agora eram legais, as pessoas eram maravilhosas, a bebida era boa, tudo era legal. E quando ela ia para a igreja, sabe o que acontecia? Quando ela ia à igreja, a igreja era chata. Sabe como é que é? Essas músicas da igreja, que música chata, que povo brega. Esse povo, ó, que povo estranho, inverteu os valores. Ou os valores se inverteram, melhor dizendo. O que antes era horrível, passou a ser legal. E o que era legal, passou a ser horrível. As músicas da igreja passaram a ser chatas. E as músicas mundanas passaram a ser legais. Mudou sua cabeça, mudou seu coração. Resultado, ela abandonou a igreja. Porque a igreja perdeu sentido para ela. Deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de cantar hinos. Abandonou tudo. Esse foi o problema dela. E sabe o final da história? Deus falava com ela. O Espírito Santo falava com ela. Mas ela não queria ouvir mais. Não quis saber mais. E foi exatamente dentro desse contexto, nessa época, que eu conheci essa menina e conheci os seus pais e conheci sua família. Os pais já estavam preocupadíssimos, angustiados para tentar resolver o problema, mas não sabiam como fazer. Claro, o tempo passou, essa garota se arrependeu, voltou para a igreja, está na igreja até hoje. Mas eu estou contando essa história para você entender como que é o pecado imperdoável. Os passos. Ela se arrependeu, não cometeu o pecado imperdoável, mas deu alguns passos. Assim acontece na vida cristã de quase todo mundo. Algum dia na vida você endurece o coração. Alguma vez na vida você resiste à voz de Deus. Algum momento na vida você entristece o espírito. Algum momento da vida você dá 1 passo, 2 passos, 3 passos. E hoje você deve estar pensando, Pastor Luiz, será que eu cometi o pecado imperdoável? Será que eu fui longe demais? Quando a pessoa dá 1 passo, 2, 3 passos, vai chegar uma hora que a consciência não acusa mais. A consciência não pesa mais. Dá para você me entender? Imagina aquela família que morava no interior, bem no interior, um lugar tranquilo, tranquilo. À noite só escutava o grilo só. E os sapos na lagoa. Era uma noite tranquila para dormir. Essa família saiu do interior, veio para a cidade grande e foi morar ao lado da linha do trem. Lembra dessa história? Ao lado da linha do trem. Na primeira noite que o trem passou, a família inteira acordou. Não estavam acostumados com o barulho do trem. Na segunda noite o trem passou, todo mundo acordou. Aquela semana eles não dormiram. Na semana seguinte o trem passou, eles ouviam o barulho do trem, acordavam, viravam do outro lado e dormiam de novo. Na terceira semana o trem passava, eles ouviam lá longe o barulho do trem, mas não acordavam mais. Na quinta semana em diante, eles nem sequer ouviam mais o barulho do trem. O que aconteceu? O trem não passava? Passava. A linha não estava lá? Estava lá. Estava tudo igual. E por que não ouviam mais? Porque se acostumaram com o barulho do trem. Amigo e amiga, o problema de endurecer o coração, de resistir o espírito e de entristecê-lo é justamente esse. É a pessoa não ouvir mais a malignidade, não entender mais que o pecado é maligno e não ouvir mais a voz de Deus. São duas coisas. A pessoa achar que aquele pecado não é tão pecado assim, entendeu? Que a malignidade não é tão maligna assim e que a voz de Deus já não alcança mais o coração dela. Esse é o problema. E por isso a pessoa chega num estágio em que ela, sem perceber, vai apagando o espírito,
vai apagando, apagando, apagando. E o resultado é que a pessoa poderá cometer o pecado imperdoável. Aí vem uma pergunta: será que você já cometeu esse pecado imperdoável? Ou será que não? Quer saber a resposta? Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um intervalo agora e depois do intervalo eu volto com você para falar sobre o quarto passo e a solução preventiva para o problema. Tá bom? Até já.